Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, convido-os a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Enquanto você localiza o texto, que eu quero usar como base da palavra esta tarde, eu quero também trazer aqui as minhas palavras de gratidão a Deus por esse momento especial de estar junto com vocês, liderança de jovens, liderança de adolescentes, que estão aqui unidos nesse propósito de crescer através do discipulado. Agradecer ao pastor Sérgio, na pessoa do pastor Eliseu, nosso amigo, e também faz parte da nossa diretoria dos adolescentes do estado, como já mencionou aqui. E nós estamos aí com um lindo projeto que vocês vão receber, quem fez a inscrição, os líderes aqui de Joinville, um lindo livro, e eu vou também estar aqui falando sobre o primeiro capítulo do livro. Eu vou estar falando que é uma mensagem para a liderança, e essa mensagem tem impactado muitas vidas, e com certeza Deus também vai impactar o teu coração nesta tarde, amém? Vamos ler a partir do primeiro versículo, diz assim, do 1 ao 4. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo de número 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém? Queridos, eu quero falar sobre a transformação precisa de um líder. Toda transformação precisa de um líder. E quando você olha para esse contexto aqui, que quero usar como base do profeta Ezequiel, você vê que o versículo de número 10 diz que um exército se colocou de pé, um exército grande e extremo. Este é o sonho, e deve ser, ou deveria ser o sonho de toda a liderança cristã. Quem aqui não quer ser um líder de um jovem, de jovens, de adolescente? Vocês estão recebendo o livro aí? Se vocês quiserem abrir, vou esperar vocês receberem. Esse livro é um livro do nosso departamento de adolescentes da nossa convenção. Se você abrir, você já pode usar o primeiro capítulo. E eu vou esperar vocês abrir, porque assim vocês já vão tomando nota do que está escrito nesse livro. Depois você bate uma foto do livro, marca lá, @LeaderTeamOficial, que é o nosso departamento da UADESC. Marque também aqui o Discipulado para o Brasil, o Evangelismo para o Brasil, IADJO. Não esqueçam de marcar. Abra no primeiro capítulo desse livro e acompanhe o que diz esse texto. Quem aqui não quer ser um líder de um grande exército de jovens e de adolescentes? Agora, poucas coisas definem tão bem a igreja dos sonhos, ou dos nossos sonhos, dos sonhos de Deus, quanto um exército. Agora eu pergunto para vocês dessa tarde, quando se fala em exército, o que se lembra? Ordem, que mais? Unidade, espírito de conquista, que mais? Progresso, que mais? Quando se fala em um exército, guerra, batalha, enfrentamento, força, vitória. Então, quando se fala em exército, se fala isso, uma visão de expansão. A grande questão, queridos, é que nós muitas vezes não queremos investir no processo que conduz essa conquista dentro do nosso grupo de liderança.
Deixa eu dizer uma outra verdade, que nós não achamos um exército pronto. Um exército se forma. E para nós levantarmos um exército de multidão de conquistadores, nós precisamos investir no processo. Nós temos muitas programações na igreja, nos departamentos, nos grupos, mas nós precisamos investir no processo, aonde entra um novo convertido, um adolescente, aonde entra um jovem, mas ele sai dali um líder poderoso para conquistar alma para o Senhor Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Quando você olha para Davi, o maior conquistador da história de Israel, qual foi o segredo de Davi? O segredo de Davi foi um exército formado por valentes. O reino de Davi, ele nunca prosperaria como prosperou se não fosse os valentes de Davi. E quem eram os valentes de Davi? Eles eram a nata do exército de Israel. Mas aonde que Davi achou eles? Aonde que Davi encontrou aqueles homens? Em uma caverna. A caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, Davi encontrou esses homens. E a Bíblia vai dizer que era um bando de homens destruídos. Um bando de homens em dificuldades, endividados e descontente. Imagine você encontrar, irmão, no seu grupo, pessoas com dificuldade, endividados, descontentes, destruídos, porque quem eram esses homens? Esses homens eram os ossos sequíssimos de Davi. Só que quando você olha para Davi, Davi o que fez com este homem? Davi investiu na vida deste homem, desses homens. A experiência de Ezequiel no vale de ossos secos pode nos ensinar muito sobre isso, porque como que nós podemos alcançar êxito, quando que nós podemos alcançar vitória, como que nós podemos levantar um exército, quando nós estamos alinhados a nossa visão com a visão de Deus. E a transformação precisa, escute, esta palavra está no livro, você pode grifar aí. A transformação precisa de líder que não se intimide com o ambiente onde Deus lhe plantou. Porque o problema de muitos líderes que não prosperam, que não desenvolvem, que não crescem, é porque eles convertem os seus corações à história do lugar onde foram posicionados. E tem líderes desta maneira, queridos. E estão sempre se desculpando na dificuldade daquele cenário. E ao invés de alimentar a fé, começa a justificar a incredulidade. Tem líder assim. Agora um verdadeiro líder, ele não se intimida com o cenário que está à sua volta. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, pessoas preciosas para Deus, elas estão em qualquer lugar e em qualquer condição. Deus coloca você na favela ou no centro da cidade, em meio de pessoas pobres ou ricos, doutores ou analfabetos, empresários ou operários, italianos, alemãos, europeus, asiáticos ou africanos, mas para Deus todos eles são preciosos. Então este é o cenário. Quando você olha para o texto de Ezequiel, diz que a mão do Senhor o pôs no meio de ossos secos. E você fica perguntando, por que Deus me colocou no meio deste grupo de adolescentes? Por que Deus me colocou no meio desse grupo de jovens? Por que Deus colocou eu nessa congregação? Por que Deus colocou eu nesse bairro, nesse campo de trabalho? Meu irmão, você é o diferenciador de Deus naquele lugar. Você é a resposta de Deus para aquela cidade. Você é a resposta de Deus para aqueles jovens. Os grandes líderes, eles são pessoas que não aceitam imposição histórica. Ezequiel estava em um ambiente tenebroso, inóspito, mas não influenciou a fé do profeta. Naquele lugar de esterilidade, foi ali que Deus usou o profeta para levantar um poderoso exército. E os grandes líderes são pessoas que não aceitam imposição histórica. Porque pessoas fadadas aos fracassos da vida vão sempre se desculpar naquilo que dificultam. Quem aqui já ouviu esta frase? Não, aqui esse grupo sempre foi pequenininho. Vocês não ouviram isso, né? Vocês nunca ouviram isso. Não, aqui nunca passou disso.
Não, a nossa igreja sempre foi pequena. Não, o nosso bairro é o mais difícil de ganhar a jovem. O nosso bairro é o mais difícil de ganhar adolescente. A nossa cidade é pequena demais. E tem outros que dizem, não, a nossa cidade é grande demais. Meu irmão, tudo pode ter um fundo de verdade, mas os que se levantam e que se posicionam, escolhidos e chamados por Deus para levantar um grande exército, crê que alguém pode mudar a história imposta naquele lugar. Quem é que está disposto a mudar a história imposta naquele lugar? Eu estou crendo aqui no mover do Espírito Santo de Deus sobre a vida de alguém aqui. Aleluia. Você foi chamado por Deus para mudar a história imposta naquele lugar. Você foi chamado por Deus para mudar a história. Tudo pode ter um fundo de verdade. Eu cheguei em uma igreja no sul do estado de Santa Catarina, uma cidade chamada 13 de Maio. Quando nós chegamos ali, a história que eu ouvi naquela cidade foi essa: pastor, a nossa igreja sempre foi desse tamanhinho. Pastor, aqui sempre foi esses. Pastor, aqui sempre quem fez foi nós. Ninguém mais fez do que foi nós que estamos aqui. Meu irmão, eu entendi uma coisa quando o Espírito Santo ministrou meu coração. Você foi colocado nesta cidade para mudar a história desta cidade. E nós tínhamos uma igreja pequena e uma rua sem saída, que só quem passava na frente daquela igreja era 3 moradores que passavam, que moravam após a igreja. Deus nos deu um terreno no centro daquela cidade. Nós construímos um templo de mais de 700 metros quadrados, de toda a estrutura de 3 pisos. Deus levantou aquela igreja de uma forma extraordinária. Nós batizamos em um período de 7 anos que ficamos ali, em uma cidade de 6 mil habitantes, mais de 175 pessoas. Sabe o que isso significa, irmão? É que você não pode aceitar a imposição histórica do lugar onde você foi chamado por Deus. O lugar pode ter história, um fundo de verdade, mas até você chegar lá, você chegou para mudar a história daquele grupo. Você foi chamado por Deus para mudar a história do lugar aonde você foi colocado por Deus. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que acontece, é que Deus recebe maior glória quando o improvável acontece. Ninguém esperava nada da Galileia, mas foi ali que Jesus levantou os seus apóstolos. O que poderia nascer na caverna de Adulão era uma academia de militar que estava instalada ali, não, mas foi ali que Davi forjou os seus valentes. Eu quero dizer para você que ainda que você se sinta, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você é líder, você é ser humano, você tem sentimentos. Irmã, você que está aqui, você tem emoções. E talvez você diga: eu não posso, eu sou tão pequeno, a minha capacidade é limitada. Mas eu quero dizer para você que foi o Senhor que te chamou. E se o Senhor te chamou, Ele é o Deus que te trouxe aqui esta tarde para dizer: eu te capacito, eu te levanto, eu te uso. É o Senhor. O que esperar da Galileia? O que esperar da caverna de Adulão? Porque Deus precisa somente de homens. E nós temos aprendido isso nesta conferência de discipulado para o Brasil, do evangelismo para o Brasil. Na noite de ontem fomos ministrados, vocês estavam lá. Deus precisa de homens desassombrados, que não tenha medo de nada. É para isso que Deus nos chamou. Essa é a convicção que eu carrego no meu coração. Esta é a convicção do chamado de Deus sobre a minha vida. É que nós não podemos ter medo daquilo que Deus nos colocou na nossa mão para fazer. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vocês lembram dos leprosos de Samaria? 4 leprosos estavam à porta de Samaria. Vocês lembram? Lá, de 2 Reis, capítulo de número 7, a Bíblia diz que tinha 4 leprosos. A cidade estava cercada porque não tinha comida. Não tinha comida. Os leprosos olharam um para o outro e disseram assim, conjectura comigo aqui: se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer de fome. Se nós ficarmos sentados aqui na porta da cidade, nós vamos morrer de fome também. Se nós nos levantarmos e ir até o arraial dos assírios,
eles vão nos matar. Aí um olha para o outro e diz assim: morrer de fome aqui sentado e morrer na mão dos assírios, qual é a diferença? A Bíblia diz que eles se levantaram no crepúsculo. Aleluia. Esta palavra aqui é profética para a vida de alguém essa tarde aqui. A Bíblia diz que eles se levantaram no crepúsculo. Quando eles começaram a andar, o arraial dos assírios começou a ouvir um som de um exército vindo contra eles. Oh, eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. A Bíblia diz que o arraial dos assírios ouviram um som de exército e disseram um para o outro assim: ei, Samaria alugou o exército dos inimigos para vir lutar contra mim. Vamos correr, sair em retirada. E quando os leprosos chegaram no acampamento, a Bíblia diz que havia comida em abundância naquele dia, e eles disseram: hoje é dia de boas novas. Eu queria que você levantasse as tuas mãos aos céus, em uma das tuas mãos levantada. Segure, porque eu quero profetizar para você nesta tarde. Se você agir, Deus vai agir naquele departamento. Se você se levantar naquela igreja, naquele campo de trabalho, assim diz o Senhor para você essa tarde. O Senhor vai se levantar junto com você. E Deus está dizendo para alguém aqui: age porque eu vou agir. Coloque em ação porque eu vou colocar em ação. Se levanta porque eu vou se levantar junto contigo, diz o Senhor nesta tarde. Quem crê nesta palavra, glorifique ao Senhor. Eu estou sentindo Deus aqui. Esta palavra é profética para a vida de alguém. Levanta, porque Deus se levanta contigo. E eu quero dizer para você: Deus tem promessa para você naquele lugar. Deus tem promessa para você naquela cidade. Você não precisa mudar de cidade. Você não precisa sair do grupo onde você está. Você não precisa trocar de liderança. Você não precisa trocar de posição. Você só precisa tomar uma posição de se levantar e dizer: Senhor, eu vou fazer. Aleluia. Eu estou sentindo uma atmosfera espiritual aqui. Aleluia. Você quer que algo novo aconteça na tua liderança? Você quer que algo novo aconteça no teu ministério? Você quer que algo novo aconteça naquele grupo que você lidera? Você quer que algo novo aconteça na igreja onde você está? Se você quer que algo novo aconteça, para de falar do que sempre foi e comece a crer no que Deus pode fazer naquele lugar. Se você quer que algo novo aconteça no teu grupo, na tua liderança, na tua igreja, naquele lugar onde você foi colocado por Deus, pare de falar daquilo que sempre foi e comece a falar daquilo que você crê que Deus pode fazer naquele lugar. Comece a falar daquilo que Deus pode fazer naquele lugar. Comece a falar daquilo que Deus pode fazer naquele lugar. Aleluia. Eu caminho aqui para o final. Um outro grande segredo da liderança. E o grande segredo é não se impressionar com o estado das pessoas que Deus coloca nas suas mãos. Pastor, o senhor não sabe, mas tem uns atribulados lá que só a graça de Deus. Mas olha onde é que Deus colocou Ezequiel. Você está se identificando, né? Você lembrou até das fisionomias deles lá, né? Aqueles atribulados lá do seu grupo que dá vontade de orar com imposição de mão na garganta. Não é na cabeça, é na garganta. Tem uns assim, irmãos, na igreja. Sempre tem. Dá vontade de orar com imposição de mão na garganta. E se ele fazer qualquer coisa, diga para ele: eu vou orar por você com imposição de mão na garganta. Mas qual é o segredo? Ezequiel tinha diante dele ossos secos. O que Davi tinha diante dele? Homens amargurados, endividados, problemáticos. Jesus tinha diante dele galileus, pecadores da beira da praia. E eu pergunto para você: o que você tem lá no teu grupo?
que Deus colocou nas tuas mãos? Irmãos, não é nada diferente do que nós encontramos na maioria das pessoas que chegam no grupo onde nós lideramos, seja na igreja como pastor. Eu sou pastor de igreja, mas eu já passei por aí. Hoje estou coordenando a liderança do estado de adolescentes, mas você sabe como é que é nascer na igreja. Eu fui Jesus na manjedoura, né? Então quando você nasce na igreja, você é tudo. Você passa todas as fases. Então não é nada diferente daquilo que nós recebemos. Porém, os líderes que se posicionam, que têm um coração discipulador, são aqueles que têm a capacidade de ver nas pessoas sobre a ótica do poder de Deus. Eu lembro que eu era pastor de uma igreja, mas tinha um menino muito atribulado na igreja. Namorador. Sabe aquele foice, né? Cortador, que ele não deixava nada para trás. Atribulado. E um dia eu chamei ele e disse: vem cá, meu filho. Vou te colocar na mídia da igreja. Você vai ser o responsável pela mídia da igreja. E comecei a dar trabalho para ele. Ele me dava trabalho, eu dava trabalho para ele. Ele me dava trabalho, eu dava trabalho para ele. Você vai transmitir o culto, você vai bater fotos, você vai publicar os vídeos. Irmãos, sabe o que Deus fez na vida dele? Através daquele departamento da igreja, ele abriu uma empresa de mídia. E hoje ele sustenta a casa dele, virou o trabalho dele. É isso que Deus faz. É isso que Deus vai fazer na tua liderança. É isso que Deus vai fazer no departamento que você está. Acredite no potencial dessas pessoas sobre a ação do Espírito Santo. Vai treinando, vai capacitando eles, vai colocando a palavra, vai ensinando eles. Tragam ele para o ensinamento, para a escola bíblica dominical, para o culto de oração. Vai colocando as mãos nele e vai transferindo a unção do Espírito Santo que está sobre a tua vida, sobre a vida dele. Porque quando você achar uma equipe de valente, você vai descobrir que por trás dela há um líder que acredita na reversão dos fracassados. Aleluia. Quando você vê um líder gigante, quando você vê uma pessoa se despontando, pode ter certeza que ele investiu em pessoas que talvez ninguém dava nada, mas aquele homem acreditou naquela pessoa. Quem éramos eu e você que estamos aqui hoje, essa tarde, aqui sentado entre os príncipes? Olha onde Deus lhe colocou, olha onde você estava, o que você já viveu na tua vida, mas você está aqui porque alguém acreditou. Deus acreditou em você. O Espírito Santo usou homens para colocar você sobre aquela liderança. Tem pessoas que estão capacitando a tua vida, investindo em você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo liberou uma palavra, e você está aqui esta tarde sobre uma palavra que está liberada sobre a tua vida. Quem crê nesta palavra de Deus esta tarde, levante a tua mão para você receber de Deus o que o Espírito Santo está ministrando. Há uma ministração, há uma unção do Espírito Santo de Deus aqui sobre este lugar. Ninguém encontra homens prontos para compor um exército. Eles precisam ser forjados. É isso que nós precisamos entender. Se Davi enxergasse apenas problema naqueles 400 homens, ele não teria investido. Mas Davi viu naqueles homens valentes. Era só uma questão de tempo. Aleluia. Eu lembro quando eu era pequeno, eu não era o Jesus Júnior não, irmãos. Eu não era o Jesus Júnior quando eu era adolescente, não. Eu era bagunceiro, mas teve alguém que olhou para mim. Teve uma professora da escola dominical, teve um líder de adolescente. Na minha juventude também eu não era santo, mas teve um líder de jovem que olhou para mim e disse: Deus tem algo na tua vida, Deus tem um projeto com você. É isso que nós precisamos, de alguém que acredite e aposte naquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Aleluia. No terceiro ponto, e aqui eu finalizo, a transformação precisa de líderes que se relacionam. Você não pode ser um líder isolado. O líder precisa estar próximo.
Olha o que o texto de Ezequiel diz no capítulo 37, que lemos versículo de número 2: e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Onde é que Deus levou? Se um líder, ele está liderando um departamento, se ele é um líder de jovem, de adolescente, seja qual for a área da liderança, isso aqui é um princípio para toda liderança. Ezequiel andou no meio dos ossos, Jesus andou com os discípulos, aqueles 12 homens acompanhavam Jesus, Davi conviveu com aqueles 400 homens fracassados na caverna de Adulão. Sabe por quê? Porque líderes distantes, eles não conseguem falar ao coração dos seus liderados. Isso aqui é um princípio. O líder distante não consegue falar. Então o formalismo, a falta do comprometimento, a distância, da formalidade, né? Como nós temos ouvido, do protocolo, daquilo que é apenas formal, da performance, está nos colocando para longe. Ande no meio de ossos secos. Sabe por quê? Porque você precisa conhecer o estado deles para amá-los. Quando você vai olhar para a Bíblia diz que Jesus fazia milagre e ele era movido de íntima compaixão. Só que a compaixão, ela só é ativa pela proximidade, porque a Bíblia diz assim: e aproximando-se Jesus. Quando Jesus se aproximava, meu irmão, quando nós se aproximamos, sabe por quê? Porque eles precisam ver. E a maior referência de uma liderança, de um grupo de jovens, de adolescentes, assim como não é diferente para a igreja, é o líder. Eles vão olhar para você, e você vai ser a referência. E sabe o que você precisa ter na sua vida? Deus. Você precisa ter Deus. Porque quando você tem Deus, você tem inspiração de vida para essa liderança. Quando você tem Deus na sua vida, meu irmão. Poucos dias atrás eu fui na casa de uma família da nossa igreja lá em Taió. Bem no interior. Pensa no interior. Interior do interior. São 25 quilômetros de estrada de chão para chegar lá. Eu fui visitar aquela visita lá no final do município. E quando eu cheguei naquele interior, aquela família havia trazido uma irmã do irmão da casa, do dono da casa, do chefe da casa, o irmão responsável. Ele trouxe a irmã dele para morar com a família. Aquela mulher estava depressiva. Ela estava morando num lugar onde tinha briga, onde a família estava destruída. E agora aquela mulher veio para o meio de um seio de uma família que tinha a presença do Senhor Jesus. Só no fato daquela mulher estar morando com aquela família que servia a Deus, aquela mulher foi curada da depressão. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam ver Deus na nossa vida. E quando você tem Deus na sua vida, você toma conta da situação, porque olha o que diz o profeta, o Senhor ao profeta, disse ele: profetiza a esses ossos, e diz: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. E aqui eu digo para você: só há caos enquanto não há governo. Deus colocou você para governar aquela situação. Deus colocou você para ser o governador daquela situação. Deus colocou você para ser o líder daquele grupo. Lidere, tenha ousadia, seja cheio do Espírito Santo. Acredite na visão que Deus colocou sobre você. Fale sobre aquilo que Deus vai fazer na sua liderança. Porque você foi chamado para transformar o ambiente aonde Deus te colocou. Eu termino aqui, concluo esta palavra dizendo para você que você é um líder, mas você não pode ser um líder termômetro. Quem já usou termômetro aqui? Sabe aquele termômetro de medir febre? Quem é pai sabe o que é isso. Quem é mãe sabe o que é isso. Líder termômetro é aqueles que apenas mede temperatura. Vou dar uma olhadinha aqui como é que está o grupo, né? E tem uns que dizem assim: eu vou entrar na dança deles. Como eles dançar, eu vou dançar também. Meu irmão,
Você não foi chamado para ser um líder termômetro. Você foi chamado para ser um líder termostato. E sabe o que o termostato faz? Ele muda a temperatura. É isso que Deus fez com a tua vida. Deus colocou você naquele lugar, naquele ambiente, naquela liderança, para mudar aquela temperatura. Que Deus abençoe e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado sobre a sua vida.